Jesus veio à Terra de novo em 24 de março de 1844. E ele não veio em um lugar qualquer não. Ele veio no sertão do Ceará, mais precisamente lá no Crato. Dona Quinô estava ali prestes a parir uma menina, mas um anjo cintilante, na hora do parto, estava descendo do céu. E aquele clarão foi tão grande, mas tão grande, que Dona Quinô não viu quando o anjo trocou aquela menininha que ela acabara de dar à luz, em troca de um menininho que colocou ali, de olhos azuis, com traços caboclinhos. E assim, essa é uma das várias histórias que explicam o nascimento do Padre Cícero Romão Batista. Falar um pouquinho desse lado religioso, né, metafísico aí, sobre o nascimento do Padre Cícero, mas nós não vamos falar aqui do Padre Cícero religioso. Nós vamos tratar aqui do Padre Cícero histórico, mais precisamente da parte política do Padre Cícero. Ele tem um lado político, sim. Aqui, vamos nos basear nesse livro de Lira Neto, que ele escreveu, Padre Cícero, Poder, Fé e Guerra no Sertão. Esse livro foi escrito pela editora Companhia das Letras, né, publicado pela editora Companhia das Letras, e o Lira Neto, eu acredito que dispensa apresentações. Ele já escreveu biografias sobre o presidente Castelo Branco, a cantora Maísa, sobre Getúlio Vargas, né? Então é muito bem conhecido o Lira Neto. Aproveito o ensejo também e peço a você que ajude o nosso canal. Esse é um projeto cultural para difundir o conhecimento. Então curta o vídeo. A partir do momento que você curte, o YouTube vai compreender que esse vídeo é importante, que ele tem relevância e vai propagar mais nas redes sociais e mais no YouTube também, consequentemente. Além de curtir, se inscreva. Além de se inscrever, ative o sininho, porque ativando o sininho, a cada novo vídeo aqui do canal Histórias e Histórias, você vai receber uma notificação dizendo que chegou vídeo novo. Beleza? Olha só, hoje, Juazeiro do Norte, que fica lá no sertão do Ceará, aquela cidadezinha ali, cidadezinha não, né? Já é uma grande cidade, ela recebe em torno de 2,5 milhões de devotos por ano. Exatamente, 2,5 milhões de devotos por ano. Juazeiro do Norte, em termos religiosos, só perde para devotos para a cidade de Aparecida, lá em São Paulo, onde tem um santuário, Nossa Senhora Aparecida. Então vejam que nós estamos falando de um fenômeno religioso qualquer. Então, como é que ficou tão famoso assim? Antes de entrarmos para a questão política do Padre Cícero, mais propriamente dita, como é que ganhou tanta fama ali? Primeiramente, o carisma do Padre Cícero, né, dentro daquele contexto ali do sertão, no início do século XX. Uma das beatas, beata é uma daquelas mulheres muito religiosas, né, que frequentam todas as missas, estão sempre presentes e ficam seguindo o sacerdote religioso. Uma daquelas beatas ali tornar-se-ia muito famosa, que era a Beata Maria de Araújo. A Beata Maria de Araújo, certa vez ela foi comungar numa missa de domingo pela manhã e a hóstia, de repente, quando colocou na boca, começou a se transformar em sangue, né? A boca dela começou a sangrar e começou a se espalhar a história de que a beata teria, na boca dela, se transformado em corpo e sangue de Cristo, né? Aquela hóstia consagrada ali no momento da comunhão. Essa história se espalhou e aquele lugar, Juazeiro, que já vinha muitos romeiros por causa da Nossa Senhora das Dores, né, da Romaria Nossa Senhora das Dores, aumentou ainda mais essa fama por causa da Beata Maria de Araújo. A Beata Maria de Araújo, ali, muitos estudiosos foram mandados pelo Vaticano, alguns padres, os primeiros que foram lá, disseram que acreditavam no fenômeno. A alta hierarquia da Igreja Católica desconfiava, né, ficava com um pouco de receio de levar aquilo adiante, achava que era fanatismo, uma ilusão e tal. Para encurtar a história, Maria de Araújo, essa beata, ficou durante 3 anos
né? Sempre com a boca sangrando quando ela comungava ali. Então, depois desse período aí, ficou-se, né, Juazeiro do Norte muito famoso. O padre Cícero, ele também comprovava, olha, não, eu atesto que é verdadeiro e tal. E o padre Cícero acabou sendo muito perseguido na Igreja Católica, inclusive perdeu a possibilidade do seu exercício do sacerdócio, né, como padre ali, não podia mais celebrar missas e tudo mais. Então, é por isso que muitos romeiros, muitos religiosos, eles buscavam o padre Cícero Romão Batista, né, nesse momento que ele não podia mais fazer celebrações religiosas, então chamava ele para ser padrinho. Olha, eu estou tendo meu filho aqui, você vai ser meu padrinho. Então, daí nasce a expressão padim, padre Cícero, padim de padrinho, né? Então, padim, padre Cícero, né? Então, ele vai ter ali milhares e milhares de afilhados. Mas vamos deixar esse lado religioso um pouco de lado e vamos falar para a questão política do padre Cícero. Olhe, você pode estar achando que é até uma história monótona, né? Mas não é não, viu? O que eu vou contar agora parece coisa de livro, daqueles livros de aventura assim, você não tem ideia. Continue comigo aqui. O padre Cícero, ele morava no Crato, ele nasceu no Crato, mas ele foi ali para aquele pequeno povoado que ainda nem se chamava de Juazeiro, era chamado de Tabuleiro Grande. Posteriormente passou a se chamar de Juazeiro por causa de uma árvore que é famosa no sertão, né? Que nem era Juazeiro com U, era Joazeiro, que se dizia na época. Com o crescimento daquelas romarias que existiam ali no Juazeiro, ou no Juazeiro, o padre Cícero Romão Batista ele começou a querer colocar aquele vilarejo como uma nova cidade, por que não? Ali recebia milhares de romeiros todos os anos, pelo menos em setembro, novembro era mais intenso aquilo ali, e por que não transformar aquela pequena vila do Juazeiro em uma cidade? Então, na época, o governador do Ceará, que era o Nogueira Acioli, ele foi ativado pelo padre Cícero, o padre Cícero requereu ali aquela emancipação daquela vila, mas o Nogueira Acioli disse, olha, vá se resolver primeiramente com o prefeito do Crato, né, com o coronel do Crato, que é o coronel Antônio Luiz. E o padre Cícero, apesar de ter uma certa afinidade com o governador do Ceará, que eles eram do mesmo partido, que era o Partido Republicano Conservador, o Nogueira Acioli preferiu passar a batata quente para o coronel Antônio Luiz. Dentro desse contexto aí, o padre Cícero vai conversar com o Antônio Luiz, ele vai adiando, não, deixa isso para lá, peraí, ainda não. E por que o pedido do padre Cícero não estava sendo aceito? Não estava sendo aceito porque aquela aldeia do Juazeiro, ela era, a quantidade de pessoas que tinha ali era muito grande e era quem mais dava lucro para a cidade do Crato. Então as pessoas de Juazeiro faziam a feira no Crato, pagavam impostos para a cidade do Crato. E o coronel Antônio Luiz disse assim, não, eu não vou de forma alguma permitir isso, não. Só que o padre Cícero ele insistiu bastante, insistiu muito, e começou a ter apoio de cidades vizinhas, como Missão Velha, Barbalha, a cidade de Milagres. Elas inclusive cederam território, pedaços de terra. Olha, padre Cícero, a gente cede terras para a sua nova cidade aí, para o Juazeiro e tal. Mas só que ainda assim o coronel do Crato, Antônio Luiz, ele não permitia, ele não queria aquilo ali. Até porque o Crato ia perder muito em recolhimento de impostos e quem mais iria perder territórios ali era realmente o Crato também. Diante desse impasse que se gerou aí entre os juazeirenses e os cratenses, teve um momento que ficou, não vou dizer que ficou, mas vamos dizer que a rixa ela aumentou ainda mais. Por quê? Teve um bispo que veio de Fortaleza, capital do Ceará, para o Crato para poder presidir a celebração religiosa lá, né? O nome desse bispo era o bispo auxiliar do Ceará, Manuel Antônio de Oliveira Lopes. E ele levou uma comitiva de sacerdotes com eles, entre esses sacerdotes, o sacerdote Antônio Tabosa Braga. E ele foi lá começar as primeiras palavras da missa, né? Logo de cara, olha só o que o padre Tabosa falou no início da missa. Povo nobre e altivo do Crato, peço permissão
para falar sobre o povo imundo do Juazeiro, que vive guiado por Satanás. Veja só como ele começou aqui essa homilia. Então o povo do Crato ficou ensandecido, né? Eita, que coisa bacana sobre o povo nobre e altivo. E aqueles juazeirenses que eram uma boa parte, uma grande quantidade que estava lá para receber o bispo, de repente escutam isso, ficaram, né, em cólera ali, né? Então, a partir desse momento, né, que os ânimos já estavam acirrados entre juazeirenses e cratenses, a partir desse momento aqui do discurso do padre Tabosa, então, aí a rixa, ela subiu de vez. Toda essa movimentação, ela começou no dia 30 de julho de 1910. Tinha um braço direito do padre Cícero, que era o Floro Bartolomeu. Floro Bartolomeu era aquele que ficaria responsável pelas questões políticas da vida do padre Cícero Romão. E Floro Bartolomeu, ele vinha fazendo passeatas constantes dentro do Juazeiro, incentivando aquele povo ali. Você viu que o trecho que eu li aqui do livro falava muito dessa questão. O padre disse até assim, ó, povo imundo do Juazeiro, guiado por Satanás. É porque muitos que não moravam em Juazeiro viam aquela cidade como uma cidade cheia de pessoas fanáticas, religiosas, que não tinham, de selvagens, né? Que não tinham nada de civilidade. Até porque o Juazeiro ele acolhia também muitos jagunços, muitos cabras e muitos cangaceiros. Opa, jagunços, cabras e cangaceiros. O que é isso, hein? O historiador Frederico Pernambucano, ele distingue bem essa diferença de cabra, jagunço e cangaceiro. Obviamente que cabra aqui, eu não estou falando da cabra, a fêmea do bode, tá, gente? Não é isso. A cabra aqui que eu estou falando, o cabra, melhor dizendo que eu estou falando, é o quê? O cabra é aquele homem que é trabalhador rural, ele vive do campo, ele vive do seu plantio. Geralmente aquela terra onde ele planta é a terra de um coronel que cedeu para ele aquilo ali, não é? Então, em determinado momento, o coronel pode precisar dele e dizer, olha, vem cá, você vai fazer um serviço sujo para mim, porque tem um inimigo tal que está assim, vamos pegar em arma e vamos matar geral. Então, ele deixa a pá e a enxada e pega o seu rifle, né, pega ali o seu facão e vai lutar a pedido do coronel. Então, esse é o cabra. Ele é agricultor, mas quando convocado pelo coronel, ele vai lá e trabalha. O jagunço é diferente. O jagunço, ele é um mercenário. Ele vive das armas, ele vive de assassinar, ele vive de ser contratado por vários e vários coronéis ou outras pessoas quaisquer para poder fazer algum trabalho sujo, de assassinar alguém. Então, esse é o jagunço. Perceba que, diferentemente do cabra, ele não vive da agricultura, mas sim ele vive de matar, ele vive de contrato de aluguel, de assassinato de aluguel. E o cangaceiro? O cangaceiro é diferente. O cangaceiro, ele nem é agricultor e também ninguém manda nele, ninguém contrata ele. O cangaceiro tem a vida livre, vive do banditismo, né, pega em armas, vez ou outra, obviamente que o cangaceiro fazia um acordo com o coronel, para o coronel acoitar ele na fazenda dele, em contrapartida o cangaceiro poderia fazer algum serviço sujo, mas não que fosse uma regra o cangaceiro ter esse conluio aí com os fazendeiros, né? Então o cangaceiro era aquele mais livre, que fazia o que desse na telha, e era um bandido social mesmo na época. Olha só, minha gente, que a coisa começou a pegar fogo lá no Juazeiro. Vamos voltar. Muito bem. Lá no Juazeiro, o que é que vai acontecer? O padre Cícero vai dizer, bora fazer o seguinte, vocês juazeirenses, meus amiguinhos, que ele chamava, né, os seus fiéis de amiguinhos. Olha só, meus amiguinhos, então bora fazer o seguinte, o coronel Antônio Luiz não quer aceitar não, a gente ser independente não, então deixem de ir para o Crato. Não façam mais feira lá no Crato, não comprem mais nada e não paguem mais impostos lá no Crato. Em contrapartida, o coronel Antônio Luiz, meus amigos, começou a levar vários soldados, começaram a rodear ali Juazeiro, a colocar soldados também no Crato. A qualquer momento poderia ter um confronto ali. E o Floro Bartolomeu, que, repito, era o braço direito do padre Cícero Romão Batista, né, que cuidava da questão política, também ficava incentivando os juazeirenses para qualquer momento ali ter um confronto entre juazeirenses e cratenses. A maior força que eles tinham também era através do jornal. Lá em Juazeiro tinha
o jornal O Rebate, que era escrito por Floro Bartolomeu e também pelo padre Peixoto. E eles detonavam a imagem dos cratenses e a imagem do coronel Antônio Luiz. Em contrapartida, lá no Crato, tinha o Correio do Cariri, que faziam críticas diretas também aos fanáticos de Juazeiro. Então essa briga, ela persistiu por muito tempo e o confronto armado ia acontecer a qualquer momento. Até que chegou um dado momento que o coronel Antônio Luiz mandou ali um telegrama, uma mensagem para o padre Cícero e disse: olha, vamos fazer as pazes. Aí o padre Cícero: agora sim. Então, no dia 22 de julho de 1911, oficialmente foi declarado ali a emancipação de Juazeiro. Um ano antes, né, já tinha sido declarado pelas forças revolucionárias de Juazeiro, mas pela lei, concretamente, foi em 22 de julho de 1911. Foi feito um acordo entre o coronel Antônio Luiz e o primeiro prefeito de Juazeiro, que tornar-se-ia o padre Cícero Romão Batista. Ali ficou acordado que pelo menos 3 coisas o padre Cícero deveria fazer para poder ser aceito àquela cidade como uma nova cidade do Cariri, né? E essas 3 coisas foram, primeiramente, o pagamento dos impostos atrasados pelos juazeirenses. Em segundo lugar, também ficou acordado que territórios que o Crato iria ceder ao Juazeiro deveria ser em comum acordo entre juazeirenses e os cratenses. E o terceiro e último tópico desse trato aí é que o padre Cícero ele mandaria que o jornal O Rebate, que era feito pelo Floro Bartolomeu e feito pelo padre Peixoto, ele parasse de fazer críticas ao coronel do Crato Antônio Luiz. No dia da posse, no primeiro dia ali do Juazeiro do Norte, como cidade nova do Ceará, né, a gente vai ver que o padre Cícero ele convidou todos os coronéis da região. Lembre-se, estamos falando aqui do ano de 1912, início do século XX no Brasil, que era uma região altamente marcada pelo coronelismo, né? Então, os coronéis, né, aqueles prefeitos das cidades vizinhas, Missão Velha, Barbalha, Milagres, do Crato também. E no primeiro dia, logo de cara, o padre Cícero propôs ali, e foi aceito por aqueles coronéis, um acordo em que todos eles deixariam de fazer tramóias políticas entre si com violência, né? Porque era muito comum naquela época eles pegarem quando queriam tirar um prefeito do poder à base da força, né? Mandava lá alguns jagunços para poder resolver aquilo ali. Então o padre Cícero propôs e foi aceito vários tópicos desse acordo em que eles não mais fariam uso de violência na política, entregariam todas as suas armas, olha só, ao padre Cícero, e também ficariam prestando obediência ao governador do estado, o Nogueira Accioli, que o Nogueira Accioli apoiava o padre Cícero apoiava o Nogueira Accioli, que eles eram do PRC, Partido Republicano Conservador. Então, esse pacto aí ficou conhecido na história como o Pacto dos Coronéis. Um grande feito do padre Cícero, né? Olha, o padre Cícero estava com toda a bola, hein? Olha só, em 1912 ocorreriam ali novas eleições para governador do estado, né, em todo o Brasil. E ali no Ceará, como eu falei para vocês, o governador do momento era o Nogueira Accioli. O padre Cícero apoiava o Nogueira Accioli. O Nogueira Accioli, ele poderia escolher 3 vices-governadores. 3 vices? É estranho, né? Pois é, mas na época podia. Então o Nogueira Accioli, ele escolhia 3 vice-governadores a candidato junto com ele. E o padre Cícero seria o terceiro vice-governador. Estava tudo certo, né? Assim, Nogueira Accioli com a campanha bem encaminhada, né? O que aconteceu depois que um opositor que chegou com toda a força, que foi o Marcos Rabelo. O Marcos Rabelo, ele fazia uma forte oposição às oligarquias daquele período, e o Rabelo, ele tinha o apoio das classes médias de Fortaleza.
Com todo esse apoio aí, o Rabelo começou a fazer um forte movimento oposicionista, fazendo sua campanha política para vencer as eleições contra o Nogueira Arcioli, o grande coronel Nogueira Arcioli, né? Dentro daquele contexto ali, as passeatas eram constantes e o Nogueira Arcioli sempre mandava a polícia para reprimir aquelas passeatas. Até que Rabelo teve uma grande ideia. Já sei, vou fazer uma passeata apenas com crianças, vou mandar crianças para lá. O governador nunca vai ter coragem de pegar e mandar policiais, né, maltratar crianças. Espera aí, já é demais, né? Por favor, né? Pois acreditem em vocês, meus amigos, que é o que foi feito. O governador Nogueira Arcioli, num ato altamente impensado, ou muito bem pensado, né, mandou a Força de Segurança Pública com cavalos, policiais com seus cavalos, para poder sufocar aquela passeata que só tinha crianças ali. Vários meninos e meninas, eles acabaram sendo hospitalizados e uma criança morreu ali. Automaticamente, meus amigos, aí o caos começou a tomar conta de Fortaleza. Muitos que apoiavam Rabelo, ou até mesmo aqueles que apoiavam Arcioli, ficaram perplexos com aquela atitude. Como é que o governador manda a polícia numa passeata que só tem crianças e ainda mata uma criança? É um absurdo. Então os protestos começaram, o Nogueira Arcioli ficou lá enclausurado no Palácio da Luz, que é a sede do governo estadual do Ceará, ficou lá enclausurado, enquanto os protestos aconteciam, ficou lá por 3 dias, os manifestantes cercaram todo o palácio, não chegava comida, a água estava escassa, então, depois de 3 dias, o Nogueira Arcioli viu que não tinha mais condições. Pegou um pano branco, colocou lá na janela do palácio, pedindo paz, um pouco de paz. Um pouco de paz não, muita paz, né? Então Nogueira Arcioli vestiu lá um fraque muito bonito, colocou uma cartola chique, foi descendo em toda a pompa, né, para dizer que estava por cima, mas só que a partir daquele momento ele deixou o governo do estado e inclusive partiu para o porto de Fortaleza e dali não foi mais visto. Aí você pode estar se perguntando, né? Eita, peraí. Eu lembro que você falou que o Padre Cícero seria candidato a terceiro vice-governador, mas só que o Arcioli agora já era, então acabou-se o Padre Cícero? Não. A política nem sempre, aliás, quase nunca é uma ciência exata, não é verdade? Então o que é que aconteceu aqui? Aconteceu que nessas histórias, nesses conchavos políticos, o presidente do Partido Conservador Republicano era um gaúcho, era um tal de Pinheiro Machado. E o Pinheiro Machado, vendo que o seu candidato no Ceará, que era o Nogueira Arcioli, saiu dessa forma desonrosa, ele queria colocar um candidato lá para poder ver se conseguia alguma coisa nessas eleições para governador, né? E ele lançou como candidato o militar Bezerril Fontinelli. Bezerril Fontinelli agora era candidato pelo Partido Marreta, que é um partido novo, né, criado pelo Pinheiro Machado. Então a ideia era tirar aquela imagem do Partido Republicano Conservador e dizer, ó, agora é um novo partido, é nova pessoa, e agora o candidato é esse, o militar Bezerril Fontinelli. Eita, agora vamos ganhar as eleições, né? Nada disso, meus amigos. Rabelo, o oposicionista, aquele que tinha o apoio das classes médias de Fortaleza, ele ganhou as eleições com 90% dos votos. Eita, então agora realmente, né, o Padre Cícero agora já era. Então, né, nada disso. Olha, o Rabelo ganhou com 90% dos votos, mas vocês sabiam que naquele período, mesmo que o candidato ganhasse com 100% dos votos, ele só poderia assumir o governo do estado se o nome dele fosse aprovado pela Assembleia Legislativa do estado, ou seja, pela Assembleia dos Deputados Estaduais, né? E ali tinha um grande impasse, né? Que os deputados estaduais, a maioria deles eram de apoio ao Nogueira Arcioli, tá certo? 90% dos deputados do Ceará apoiavam Nogueira Arcioli. E aí? O Rabelo ia assumir ou não ia? Então, houve os conchavos políticos e a Assembleia Legislativa do Ceará disse o seguinte, olha, beleza, a gente aprova o nome de Rabelo. Ele teve lá esse pouquinho de 90% dos votos, beleza, a gente aprova. Agora, dos 3 vice-governadores do Ceará,
Nós, da Assembleia Legislativa, vamos escolher 2 vices. Desses 2 vices, quem seria um deles? Quem? O padre Cícero. A partir desse momento, pessoal, fiquem atentos, porque se você acha que esses conchavozinhos políticos eram uma coisa pouca, então veja o que está por vir agora. O padre Cícero, a partir do momento que o Rabelo ele toma o poder, que ele assume o poder como governador do Ceará, ele vai querer tomar uma medida radical para poder ir cortando aquele coronelismo que existia ali no interior do estado, principalmente no sertão. E o que é que ele vai fazer? Logo de cara, ele vai lembrar, opa, beleza, tudo bem, o padre Cícero, ele é o 3º vice-governador, mas ele é também prefeito de Juazeiro e pode acumular 2 cargos. Eu, governador Rabelo, eu não aceito. E um dos primeiros atos do governador foi destituir o padre Cícero como sendo prefeito do Juazeiro, olha só. E ele manda para lá um cara, né, ele tenta mandar, né, aliás, um tal de José André, que era comerciante de Juazeiro. Esse José André havia apoiado nas eleições o governador Rabelo, né, o Marcos Rabelo, só que José André, logo de cara, ele declinou do convite, disse, olha, não dá certo, o Floro Bartolomeu aqui fazendo muita pressão contra meu nome, não dá. E eu ir contra o padre Cícero também não dá. Então o governador pensou, poxa, e agora? O que é que eu faço? Já sei. Então o Floro Bartolomeu, muito esperto, ele criou um partido rabelista lá em Juazeiro e colocou o nome de João Bezerra, né? Colocou lá o nome de João Bezerra. Então, agora sim. Aí o Nogueira, o Rabelo, tanto não que eu troco, né? Então, o governador do Ceará, o Marcos Rabelo, ele pega e diz o seguinte, já sei, então agora eu vou escolher esse daí, que é do Partido Rabelista, o João Bezerra. O padre Cícero parece que não discorda não, botou o João Bezerra. Então, dias depois, o governador do estado pediu o seguinte, João Bezerra, eu quero que você me passe aí, por favor, as finanças da cidade do Juazeiro, me diga como é que está a situação de imposto e tudo mais. Aí o prefeito, né, o João Bezerra, disse, olha, governador, não dá, sinto muito. Aí o governador, como é que não dá? É uma ordem, eu quero saber das finanças. Não, é porque a chave do cofre da prefeitura está com o Floro Bartolomeu, ele não entrega de jeito nenhum. Aí o governador, é o quê? Vou mandar um coronel para aí agora, um delegado. Mandou o delegado, né? O delegado novo. Esse delegado tinha o nome de Ferreira do Vale. Então esse Ferreira do Vale chegou lá, com toda a pompa, né? E chegou, olha, Floro Bartolomeu, o padre disse, eu quero a chave agora da prefeitura, e foi todo aquele vurdus e tal, e o padre Cícero achou estranho assim, que aqui tá, é assim não é bem assim não. Então o padre Cícero escreve um telegrama para o governador do estado, e quando esse delegado chega na sua casa, logo depois de ameaçar o padre Cícero, né, vê uma carta de demissão lá. E depois a gente foi descoberto que o padre Cícero tinha dito, olha, eu sou o 3º vice-governador do estado e vem um delegado qualquer aqui querer dar ordem em mim. Então veja que o Marcos Rabelo, o governador, ele começou, rapaz, é difícil mesmo entrar ali nesse Juazeiro, né? Eu tenho que tomar alguma medida drástica. E a medida que o governador do Ceará quis tomar foi o quê? Ele mandou para lá centenas de policiais para o Crato, arrodeando todo o Juazeiro. A partir daquele momento ali começou a prender, a ordem era essa, prender todos os jagunços que tinham naquela região ali, confiscar todas as armas, inclusive de propriedades privadas, de fazendeiros e tudo mais. Então fizeram um grande limpa, a Força Pública do Ceará começou a fazer uma grande limpa ali, prendeu nas primeiras semanas mais de 500 pessoas. Então os juazeirenses se viram assustados com aquela situação. Nesse meio tempo, o padre Cícero, se vendo acuado, manda telegramas até para o presidente da República. Nesse período aqui, era o Hermes da Fonseca, o marechal Hermes da Fonseca. Hermes da Fonseca não estava nem aí, ele tinha perdido a esposa, estava no luto. E na época, até as cortinas do Palácio do Catete, lá no Rio de Janeiro, que era a sede do governo do Brasil, sabia que quem governava o Brasil, de fato, era o mordomo do Hermes da Fonseca. Ou seja, nem o presidente da República, né, do qual o padre Cícero era da mesma linha política, ele
Não ligou. Então, qual foi a solução? Afinal de contas, mais uma vez, o Juazeiro estava ali nas portas de ter um grande conflito. Foi aí, meus amigos, que Floro Bartolomeu, isso, braço direito, que era o braço político do padre Cícero, ele vai entrar em ação uma vez mais. O que é que o Floro Bartolomeu ele vai fazer? Ele vai lá para a região sul, ele vai para o Rio de Janeiro, para a região sudeste, e vai fazer acordo com o Pinheiro Machado, que era o presidente do Partido Conservador Republicano, e nesses acordos, durante 4 meses, ficaram tramando como é que eles iriam fazer para poder acabar com aquela situação ali, porque o confronto era iminente. A qualquer momento poderia acontecer uma carnificina ali. E o que é que aconteceu? Ficou acordado o seguinte. Então, o que é que ficou acordado aí? O Pinheiro Machado, que era o presidente do Partido Conservador Republicano, ele conversando com o Floro Bartolomeu disse, olha, Floro Bartolomeu, volta para o Ceará. Tu começa a fazer uma revolução lá. Tu começa a decretar, melhor dizendo, a formar lá milícias, a formar uma grande revolução para poder combater aquelas forças públicas lá do Ceará. Então, quando você começar essa revolução, automaticamente o presidente Hermes da Fonseca vai decretar estado de sítio no Ceará. E decretando estado de sítio, a gente tira o governador, que é o Marcos Rabelo, aquele que foi eleito com 90% dos votos. A gente tira ele, bota outro governador e tudo vai dar certo e a gente vai ser feliz. Olha só a trama. Nessa revolução, meus amigos, automaticamente o Floro Bartolomeu vai fazer o quê? Ele vai criar uma Assembleia Legislativa paralela àquela oficial que existia no estado do Ceará e vai decretar, a partir daquele momento que começa a revolução lá no Juazeiro. A essa altura do campeonato, o governador do Ceará, o Marcos Rabelo, já sabia de toda a tramóia, mandou mais 600 policiais para lá. O governador do Ceará, inclusive, ele fez acordos com governadores do estado de Pernambuco, da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Então houve uma força interestadual em que esses estados que eu acabei de falar mandaram policiais para o Ceará e assim tentar tomar Juazeiro de vez. Porque existia ali uns comentários naquele período. Você lembra do que eu falei do Pacto dos Coronéis, não foi? Nesse Pacto dos Coronéis, os coronéis, todos eles, e aqueles jagunços dos coronéis, muitos, a maioria deles, entregaram suas armas para o padre Cícero. Então, falava-se na época, onde é que o padre Cícero colocou essas armas? Ele deu fim a essas armas ou está guardando essas armas? Né? Então, rolou tudo isso aí. O presidente Hermes da Fonseca, por sua vez, que tinha a linha ideológica do padre Cícero, inclusive, né, o presidente Hermes da Fonseca, ele permitiu que fosse criada lá a Guarda Nacional lá em Juazeiro. E quem seria o líder dessa Guarda Nacional? Floro Bartolomeu, braço direito do padre Cícero. Automaticamente o Floro Bartolomeu, ele vai na delegacia do Juazeiro, ele prende os policiais que lá estão, pegam todas as armas, começa a distribuir as armas para os romeiros, e ele chega o padre Cícero, olha, padre Cícero, não vai adiantar só reza não, aqui tem que ser na base da briga mesmo. O padre Cícero não queria a briga no começo, mas depois viu que o confronto, ele não tinha mais como evitar aquele confronto ali. Então a rixa começou, muitos que iam visitar o Juazeiro, não só jagunços, mas principalmente romeiros, que iam para Juazeiro apenas para rezar, começaram também a sofrer prisões e também sofrer tiros, a morrer na estrada para Juazeiro. Então o padre Cícero, vendo aquela situação, ele viu que não tinha mais condições realmente de continuar naquela parcimônia toda. Então o governador do Ceará vai mandar para lá, para poder liderar essas forças, o Alípio Lopes de Lima Barros. Então vai mandar esse coronel para lá para liderar as forças de segurança. Em contrapartida do padre Cícero, ele vai ter uma ideia que não foi bem uma ideia dele, foi uma ideia de Antônio Villanova. E quem é que foi Antônio Villanova? Ele foi um dos sobreviventes da Guerra de Canudos. Ah, Guerra de Canudos, isso mesmo, a Guerra de Canudos. Aquela lá no sertão da Bahia, com Antônio Conselheiro, etc. Muito bem. Então esse Antônio Villanova, ele chegou lá porque existia um receio no período de que essa guerra lá no Juazeiro pudesse se tornar uma nova Canudos, que Canudos foi destroçada pelas tropas do governo federal, né? Então esse Antônio Villanova deu a ideia, por que vocês não fazem aqui uma grande vala no chão, um grande buraco aqui, né, com muita profundidade e tudo mais? E o padre disse, boa ideia, vou fazer isso. Então o padre Cícero pegou e disse, meus amiguinhos, romeiros queridos, vamos para a Guerra Santa. Então aqueles que eram romeiros, que eram religiosos, começaram a vestir-se
né, com as roupas ali de luta mesmo, pegando espingardas também, deixando o terço, não deixando de lado o terço, né, que muitas vezes eles andavam com o terço no bolso e com aquela medalhinha do Padre Cícero aqui, né, que era para poder proteger. Então o Padre Cícero, olha, vamos criar uma grande vala aqui para poder nós nos protegermos. É uma trincheira, na verdade, né? Então, durante 6 dias e 6 noites, sem parar, aqueles romeiros que moravam ali em Juazeiro, a mando do Padre Cícero, começaram a cavaram, sem parar, rezando. Eles iam revezando mulheres, homens, crianças, e num tempo recorde de 6 dias, deixaram pronto ali aquela trincheira. Então, o coronel Alípio, que foi mandado pelo governador do Ceará, ele nem sabia que existia aquela trincheira ali, e ele começou a dizer, vamos ganhar fácil do Juazeiro, aqui é um monte de fanático, um monte de louco, vamos atacar, vamos lá, vamos com a força toda. E o coronel Alípio foi com a força toda, começou a atirar, e os juazeirenses se protegendo naquela grande trincheira ali, que ganhou o nome, né? Ela ganhou o nome de Círculo da Mãe de Deus, e esse nome foi dado, obviamente, pelo prefeito do Juazeiro, pelo líder político e religioso de lá, que ele foi o Padre Cícero. Quando a batalha começou, meus amigos, então, aí houve tiro para todos os lados, né? Do lado do Crato, aquelas forças interestaduais atiravam contra os juazeirenses, quase que não sai. E os juazeirenses atiravam contra as forças interestaduais. Os juazeirenses jogavam ali, faziam bombas, né? Garrafa de vidro, colocavam ali pólvora, pedaços de metal, e jogavam, explodiam nos inimigos. Na primeira batalha, logo de cara, a gente vai ver que as tropas interestaduais perderam feio. Logo no primeiro dia, teve mais de 80 baixas para o lado das tropas interestaduais. E do lado do Juazeiro, quantas baixas? Nenhuma. Ora, eles acreditavam que iam vencer facilmente os juazeirenses. Depois disso, e aí, hein? Então, o coronel Alípio, ele subestimou principalmente 2 coisas, né, que foi fundamental para a derrota daquelas tropas contra os juazeirenses. A primeira coisa foi porque ele subestimou as forças de combate daquela cidade, de Juazeiro do Norte. O segundo ponto é porque eles atacaram apenas pela direção entre o Crato e o Juazeiro. Se eles tivessem ido pela retaguarda, né, a retaguarda lá do Juazeiro do Norte, ela não tinha ninguém lá, não tinha ninguém com aquela trincheira, com o Círculo da Mãe de Deus, não tinha nada. Então, eles poderiam até ter ganho por aí, mas subestimaram, acharam que estava ganha a disputa, etc. e tal. Muito bem, o governador do Ceará, ele pegou e trocou o coronel ali, tirou o coronel Alípio e mandou para lá Ladislau Lourenço. Agora vai, vou mandar outro coronel, vou mandar o Ladislau Lourenço. E olha que ele não foi só não, viu? Lá em Fortaleza, a classe média de Fortaleza, eles começaram a se organizar e disseram o seguinte, olha, todas as moedinhas que vocês têm, que as moedas eram de cobre naquele período, tá? Todas as moedinhas que vocês têm aqui, vamos colocar reservatóriozinho, né? Como uns cofrinhos em cada comércio aqui. Todas as moedinhas que vocês têm de cobre, coloquem aí nesse cofrinho. Vamos lá, aí todo mundo lá enchendo o cofrinho. Levaram para uma casa de fundição e formaram um canhão enorme. E aquele canhão foi mandado juntamente com Ladislau Lourenço, o novo comandante das tropas do Ceará, para poder acabar com os fanáticos, né, de Juazeiro. Chegando lá, aquele canhão, quando começou a atirar, a zoada dele era enorme. Pá! Mas a bala não chegava nem daqui para ali, muito pertinho, e foi motivo de piadas constantes entre os soldados juazeirenses. Então, queridos amigos, quando o canhão começou a atirar e também vieram os tiros das forças públicas do governo do Ceará com a dos outros estados, o Floro Bartolomeu, que estava liderando tudo aquilo ali, enquanto o padre Cícero rezava em casa, o Floro Bartolomeu disse, nossa estratégia hoje vai ser essa. Não faça nada. Não atirem. Deixa eles atirando. Deixa de gastar munição. Eles atiraram o dia todo. E até estranharam aquele silêncio, né? Quando foi de noite, o coronel Ladislau, ele disse, vamos tomar uma cachaça aqui, minha gente. Já está de noite, amanhã de manhã a gente recomeça isso aí. Então, ali mesmo naquela área onde eles estavam
de confronto, começaram a beber bastante cachaça, comer rapadura e dormir por ali mesmo. Não teve outra. Floro Bartolomeu juntou todas as suas tropas de Juazeiro e começou a matar geral lá. Chegaram naquela parte onde eles estavam dormindo. Viva Padre Cícero! Pá, pá, pá! Começaram a dar tiro. Vai para lá, cavalo do cão! Então saíram atirando geral, foram pelo crato adentro e saíram atirando também. Soltaram alguns jagunços, alguns cangaceiros que estavam presos na cadeia do crato. E eles foram até que o coronel Ladislau juntou o restinho da tropa que ali surgiu e disse o seguinte: olha, mais do que Deus é o Padre Cícero, e mais do que o Padre Cícero são essas matas aqui. Então vamos sair correndo por dentro das matas, porque essa guerra está perdida. E o soldado, a gente vai se entregar. Se entregar o quê, rapaz? Já está tudo perdido, vamos embora daqui. O Padre Cícero ganhou. E foram-se embora e correram. Foram embora dali e as tropas juazeirenses que já estavam no crato àquela altura do campeonato começaram a saquear vários comércios do crato, a roubar várias coisas, a soltar jagunços. Lembrem-se que aquelas forças do Juazeiro elas eram formadas principalmente por cangaceiros, jagunços, né? E também pelos cabras também. Então a violência era constante ali. Então eles saquearam todo o crato e deram a vitória ao povo de Juazeiro. Entendi. Então aqui acabou a história, né? Então quer dizer que aqui o Juazeiro ele, né, venceu a batalha, então tomaram também a cidade do Crato ali, na base dos saques. Muito bem. A história não acaba aqui não, queridos. Escutem bem o que eu vou falar agora. A partir daquele momento que eles tomaram conta do Crato também, o Floro Bartolomeu, que estava liderando aquelas tropas, ele disse o seguinte: olha só, nós não podemos ficar só aqui no Crato não. A gente tem que chegar até Fortaleza para poder tomar o poder lá. Porque se assim a gente não fizer, o governador do Ceará vai mandar mais tropas da segurança pública para poder sufocar a nossa revolução aqui. Então, a partir de agora, meus amigos, foi um banho de sangue. Aquelas tropas lideradas pelo Floro Bartolomeu, em nome do Padre Cícero, eles começaram a percorrer várias cidades do sertão do Ceará. Então, da mesma forma que fizeram lá no Crato, fizeram em Barbalha, Missão Velha. Tem uma lista de cidades aqui: de Jardim, Lavras, São Mateus, Iguatu, Senador Pompeu, Quixeramobim, Quixadá. Várias cidades. Quando eles foram chegando perto de Fortaleza, o presidente da República, o Hermes da Fonseca, decretou estado de sítio lá no Rio de Janeiro e 9 dias depois decretou estado de sítio no Ceará. Quando ele decretou estado de sítio no Ceará, automaticamente o Padre Cícero manda uma mensagem para o Floro Bartolomeu dizendo o seguinte: não precisa mais invadir Fortaleza, porque lembre-se, eles percorreram todo o interior do Ceará e a meta era pegar o governador do Ceará, que era o Marcos Rabelo. E o Padre Cícero mandou: olha, não precisa mais invadir Fortaleza, porque o presidente Hermes da Fonseca acaba de decretar estado de sítio aqui no estado do Ceará, e quem passaria a governar a partir daquele momento foi o coronel Setembriano de Carvalho. E sabe o que o coronel Setembriano de Carvalho fez? Logo de cara, fez um acordo, né, com aqueles cangaceiros, aqueles jagunços, e colocaram muitos deles fazendo parte da PM do estado do Ceará. Veja só, porque o receio dele era de que toda aquela jagunçada, aquela cangaceirada toda, eles começassem a tomar conta realmente de Fortaleza, e era um grande medo que existia lá na classe média, não só da classe média, mas de todos que moravam na capital do Ceará, né? E, inclusive, os cangaceiros, eles diziam o seguinte, né? Eles falavam: eita, aqui em Fortaleza é a mesma coisa do Crato, né? Lá no Crato, pelo menos o povo é mais corajoso, mas aqui o povo é mais covarde. Mas logo em seguida houve uma nova eleição que teve muitas fraudes, e o candidato que ganhou, obviamente, teria que ser aquele candidato apoiado pelo presidente Hermes da Fonseca, que foi justamente o Benjamin Liberato Barroso, que era justamente ali indicado pelo presidente Hermes da Fonseca, né? Então, o presidente anterior do Ceará, que não dizia governador, se dizia presidente do Ceará, né?
O presidente do Ceará, o Rabelo, ele sai de cena, retirado do poder, vai pelo porto de Fortaleza. Existiam tropas do exército lá em Fortaleza, mas nada fizeram, porque o presidente da República disse que as forças federais não interviessem ali e estava feita a revolução. Então, por onde aqueles jagunços e cangaceiros passavam no interior, era sempre saqueando, estuprando, roubando. O padre Cícero ainda ficava dizendo de uma forma inocente, né? Mandando telegramas e cartas e dizendo, não, olha, não roubem o que é de ninguém, não matem, etc. e tal, mas não adiantou muita coisa. Afinal de contas, eram bandidos lutando por uma causa ali, né? Automaticamente, a Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, né, o Floro Bartolomeu se tornou presidente daquela Assembleia Legislativa, mas, diante de toda essa revolução aí, não é, aquele governador que venceu, que foi indicado pelo Hermes da Fonseca, que foi o Liberato Barroso, ele começou a tirar as garrinhas, né, as mãos do padre Cícero e do Floro Bartolomeu da política cearense, no que diz respeito a cargos públicos. Não é? Então, os altos cargos públicos, após aquela revolução, nenhum foi nome indicado pelo padre Cícero ou por Floro Bartolomeu. Né? A ideia era o que? Era tentar civilizar, vamos dizer assim, aquela situação, porque realmente o Ceará, principalmente o sertão do Ceará, era visto como um lugar cheio de fanáticos, religiosos e tal. Toda essa revolução aí, minha gente, ficou conhecido como Sedição de Juazeiro. A Sedição de Juazeiro. Né? O padre Cícero, ele volta a ser o prefeito do Ceará, depois dessa revolução, e ele torna-se o primeiro vice-governador do Ceará. Pois é. E a vida política dele não vai acabar aí, não é? Porque quando foi em 1926, ele vai se candidatar a deputado federal e vai vencer com uma grande margem de votos, mas não vai assumir o cargo porque já estava com a idade avançada. Muito bem, queridos amigos, queridas amigas. Esse aqui foi o nosso vídeo falando do aspecto político do padre Cícero Romão Batista, mais conhecido como Padim Padre Cícero do Ceará. Olha aqui, as informações foram obtidas nesse livro, Padre Cícero, Poder, Fé e Guerra no Sertão, de Lira Neto. No ano de 2015, o padre Cícero ele foi perdoado pela Igreja Católica e hoje muitos dos seus devotos estão lutando para que ele seja beatificado e, consequentemente, posteriormente, ele seja também canonizado, que ele tenha as honras dos altares da Igreja Católica. Então, é isso aí. Espero que tenham gostado do nosso vídeo. Fiquem com Deus. Um grande abraço.